Graça e paz, meus irmãos. Vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao 24. Lucas 14, de 15 a 24. Eu vou só fazer uma explicação. Antes de acontecer o que está no verso 15, a última conversa que teve, se você vai ver na tua Bíblia, Jesus está falando de que coisas boas feitas na terra têm recompensa no céu, tá? E isso dá o ensejo para a pessoa que vai conversar aqui e o que ela vai falar. Então Jesus falou, coisas certas e boas que vocês fazem aqui pela fé, tem recompensa boa no céu. Aí vem o verso 15 em diante que nós vamos ler. Aí a pessoa escutou isso que Jesus falou e emendou. Então, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse para Jesus: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, Jesus respondeu. E agora ele conta uma parábola, uma historinha. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga, ou constranja, a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então, uma ressalva que obriga aqui é uma ideia de constranja, insista, faça um convite mais amplo, fala para essa pessoa que eu quero muito que minha casa esteja cheia e eu desejo que ela venha, por indigno que essa pessoa fosse. É o que significa este obriga, que é uma palavra para nós pesada. Então, esta é uma das parábolas que Jesus contou. O que é a parábola? É uma história que ele inventa lá da cabeça dele, ele monta a história, mas ela não é uma história irreal, impossível, alienada, não. É uma história possível, com fundo verdadeiro, e ele tem uma lição verdadeira e real que ele quer ensinar com ela. Então, a gente vai compreender um pouco mais dessa parábola aqui. O detalhe é que Jesus está numa festa, ele está numa casa, ele está num lugar, e ali naquela casa ele vê umas coisas interessantes, ele vê que as pessoas convidadas vão logo ali querendo os melhores lugares na mesa para aparecer mais, e à medida que ele vê as coisas, como ele era mestre, ele era falador, ele era ensinador das coisas verdadeiras da religião, ele ensinava para as pessoas, ele começou a fazer uns comentários a respeito disso, e dizer para as pessoas, até que chegou num certo momento que ele falou que coisas certas, feitas de bom coração, para pessoas simples, gerava recurso do céu, gerava recompensa no céu.
Aí o cabra falou assim: ai, que legal, né? Que bom. Feliz aquele que puder comer pão no reino de Deus. Feliz aquele que puder ter comunhão com o reino de Deus. Poder estar dentro deste reino de Deus, comer pão, a Santa Ceia, comunhão, comer com outras pessoas, é sinal de comunhão, de intimidade. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa simples. Ela tem pro antigo, pro tempo antigo, ela tinha mais valor ainda, mas para nós hoje é uma coisa íntima, né? Não é qualquer um que entra na tua casa para almoçar e jantar com você. Não é verdade? Você seleciona. Os irmãos da igreja eventualmente pode, né? Mais fácil. Mas o desconhecido não vai. Então é uma questão assim de receber, considerar a intimidade e estar ali. E aí Jesus então passou a contar essa história, que agora esta história, ele só aproveitou o ambiente do banquete que ele estava para falar de uma ceia, de um jantar especial, só que a lição dessa parábola que eu li é um pouco diferenciada. É especial, é diferente, né? O verso 15 disse: ouvindo tais palavras, um que estava à mesa disse essas palavras que eu falei agora. Então, isso foi inspirado pelo ambiente que Jesus estava, isso foi inspirado pelos que as pessoas ouviram. Mas aí nessa parábola, ele está ensinando assim: havia um homem, certo homem deu grande ceia. Certo homem, um homem nobre, rico, de posses, terreno grande, fazenda, podia dar uma festa e chamar quem ele quisesse. Chamar os amigos, né? Podia dar essa festa e chamar os amigos. E eu vou fazer, sempre que possível, uma comparação entre a parábola, o que ela diz literalmente, ela tem um sentido, e aplicar esse sentido no aspecto espiritual, que é o que Jesus quer mostrar para os discípulos, para qualquer pessoa que estivesse perto dele e para qualquer pessoa que tivesse um sentimento religioso, qualquer respeito a respeito de Deus e a respeito da igreja. Primeiro, no verso 16, Jesus diz assim: certo homem deu uma grande festa e convidou muitos. Explicar: ele era esse homem nobre e rico que podia dar um grande jantar. Ceia é um grande jantar. Uma grande ceia é um grande jantar. E convidou a muitos. Fique claro o seguinte: ele marcou o dia e começou a se preparar. Mas quando ele marcou o dia, ele convidou a muitos. Ele fez um anúncio geral. Ele deve ter mandado os empregados, os servos: vai na casa do compadre fulano, Beltrano, do vizinho, não sei o que eu considero, todos eles eu considero. Vai, avisa, tal dia vai ter um jantarzão aqui, uma festa aqui, uma ceia, uma grande ceia, e eu os estou convidando para virem participar comigo. Eram pessoas de sua consideração. Esse grande senhor, que às vezes eu vou chamar aqui de senhor da casa, tem um lugar aqui que ele fala o senhor da casa, né? Lá embaixo, o senhor da casa. Eu vou chamar ele de senhor da casa. E quando eu comparar alguma coisa com Deus, eu vou chamar de senhor do céu. Deus é o senhor do céu, o homem da parábola é o senhor da casa. Então o senhor da casa marcou e convidou. Os amigos ficaram sabendo que determinado dia haveria uma grande ceia e que esse homem rico estava oferecendo a eles, primeiro, sua consideração. Eu te considero, por isso eu te convido. Para tal dia você esteja certo, esteja convidado. Eu ofereço a você para esse dia nossa amizade. Vamos cultivar nossa amizade. Você vai estar no ambiente íntimo da minha casa, onde eu posso recebê-lo, né, para comer junto. Eu ofereço contato, calor humano, respeito, dignidade, comunhão. O nome que nós chamamos aqui é comunhão. Mas os nomes comuns poderiam, e a comunhão engloba tudo isso, mas nós poderíamos chamar de amizade, contato, dignidade. E ele mandou o convite. Vou dar o banquete. Isto é que a parábola começa dizendo. Jesus está ensinando alguma coisa. Mas ele está aplicando isso de um modo espiritual. Ele quer que as pessoas compreendam isso espiritualmente. O que nós podemos entender pelo Evangelho? Na Bíblia ou no Evangelho, há uma grande chamada, um grande convite aberto. Há até o anúncio, antes de Jesus vir, antes das coisas que Jesus fez acontecerem,
A Bíblia passa o tempo todo avisando, dando um grande aviso aos judeus primeiro e a toda a humanidade. Virá o Filho de Deus, virá a salvação, o Senhor virá à sua casa. São expressões que a gente acha no Velho Testamento. O Senhor virá, a salvação virá. O Filho chamará Emanuel, Deus conosco. O nome dele, Jesus, Jeová é salvação. Então, há um anúncio geral, e quando Jesus chega, corais celestiais vêm cantar na terra, pessoas sábias de outros países viram sinais no céu. A gente viemos ver o nascimento do grande rei de Israel que nasceu por aí. Não me perguntem a esse respeito, que eu não sei explicar isso não. Mas tem. Houve um grande anúncio. Deus interveio na terra. São os fatos que nós costumamos comemorar e lembrar no Natal. Natal, nascimento de Jesus. Então, há um grande anúncio. E depois, um grande anúncio do Evangelho, uma pregação do Evangelho. O Evangelho é uma notícia. Deus tomou providências e enviou o Filho dele na terra. Quem crê, será salvo. Do mesmo jeito que o Senhor da casa fez um anúncio, o Deus do céu, o Senhor do céu, se preocupou de fazer um grande anúncio também. Uma oferta geral, um chamado assim, não um chamado, um anúncio. Ó, gente, tem coisa importante acontecendo a respeito do céu. Tem coisa importante para a sua geração. E tem coisa importante só para o tempo que você está vivo, para você poder tomar medidas a esse respeito. Então, Deus, o Criador, o Deus do céu, tomou providências a esse respeito, e há um grande anúncio. Nós sabemos que há um grande anúncio. Jesus falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Pedro prega em Jerusalém, depois vem Paulo e anuncia para o mundo conhecido daqueles tempos. Ele viajou muitos países comunicando a palavra do Evangelho. E na região da Itália também, Roma, né, ele pregou o Evangelho. Então, detalhes que a história da igreja pode nos mostrar. Bom, volto para a parábola. Foi marcada uma grande festa, e as pessoas foram notificadas. E o senhor da casa tomou as providências para o banquete e tal, e arrumou. Aí vem o verso 17. Aí vem a notificação, a chamada especial. É hoje, é agora. Daqui para frente você pode ver que a mesa está servida, o banquete está pronto. Verso 17 diz assim, a hora da ceia, né, chegando a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Primeiro não avisou, vai ter. Aí em determinada hora, ainda cedo, que se jantava cedo, né, naquele tempo, uma determinada hora da tarde, ele mandou correr o aviso. Todo mundo que foi convidado disse, pode vir, gente, que a festa está pronta. Pode vir que o jantar está pronto, para a gente poder passar esse tempo de festa. Então, os moços, os funcionários foram. O banquete está pronto, pode vir. Aí, nesse ponto, a coisa complica um pouco. E ficou estranho, porque está claro que os convidados, nenhum deles, dos convidados que eram chamados, considerados dignos, que o dono da festa, o dono da casa, o senhor da casa, considerava, nenhum deles quis vir. Eles disseram, não, quero não. E o dono da casa queria compartilhar amizade, comunhão, festejos, mas eles não quiseram. Eles recusaram. Então começaram, na verdade, a darem escusas. Escusas é uma palavra bonita que está aqui, mas significa desculpas. Tanto pedido de desculpas, né? Tenha-me por excusado, que eu estou no verso 18 agora, Nath. Chega o verso 18, a primeira desculpa. Ele deu uma desculpa, não, vamos dizer assim, ele deu uma justificativa, que nós vamos criticar e chamar de desculpa, mas ele deu uma justificativa, e depois falou, espero que você me tenha por excusado. Excusado quer dizer, eu espero que você me desculpe. Ele pediu desculpas. Então, o verso 18 diz assim, não obstante,
a uma, quer dizer, todo mundo a uma, quer dizer, todo mundo teve a mesma atitude, todos os convidados tiveram a mesma atitude e começaram a excusar-se, a se desculparem com o senhor da casa. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Então ele deu a justificativa. Ele disse: estou ocupado, não posso ir. Então, me desculpe, me tenha por escusado, quer dizer, me desculpe. Então, na parábola aqui, ele pede desculpa. Esse homem diz assim: tenho um compromisso com a minha riqueza. Não estou interessado nesse momento em festa, em comunhão, em alegria e compartilhar de amizade que você possa dar para mim. Eu preciso aumentar a minha riqueza. Então eu comprei um campo, comprei um terreno de plantio. Vamos pensar que naquele tempo a economia era basicamente agrícola, né? Era agropecuária, né? Tinha plantação e criação. Então, para manutenção, quem era rico tinha muita terra, muito gado. E esse aqui disse: eu preciso ampliar a minha riqueza, então eu comprei um campo, não tenho tempo para ir participar de jantar teu, não. Apesar da pessoa ter demonstrado consideração por ele, ele despreza, portanto, a consideração. Então, afinal, terra é sempre um grande negócio, né? Por um pequeno lote que seja, ou por uma grande fazenda que seja, terra é sempre terra. Até agora, né? Daqui para frente tem umas coisas esquisitas aí que vai ficar meio complicado. Mas até hoje valeu isso. Terra foi sempre um bom negócio. E ele disse: estou muito ocupado com a minha riqueza, me desculpe porque eu não posso ir no seu banquete. Vamos aplicar isso no Evangelho, vamos aplicar isso no sentido espiritual. Esse aqui representa as pessoas que têm o coração comprometido com a riqueza. E aí esses são criticados por Jesus em outro lugar, quando Jesus diz: não dá para servir Deus e as riquezas. Ou você vai servir a riqueza e desprezar Deus, ou você vai servir Deus e desprezar a riqueza. Um fica para trás. E Jesus não gosta de dividir a glória dele com qualquer outra pessoa ou com qualquer outra coisa que você considere Deus ou que eu considero Deus. Então, aqui a gente vê uma ponta de ganância, né? O homem era tão ganancioso que desprezou o amigo. No Evangelho, às vezes as pessoas recebem a notificação. Uma notificação é uma maneira de dizer, né? Você vai lá e explica o Evangelho para a pessoa e fala para ela: olha, Jesus, o Salvador, né? Precisa ser crido por você, você precisa aceitá-lo, você precisa se converter a Ele, né? Entregar-se a Ele. Aí a pessoa olha e fala: mas e daí? E daí você endireita a tua vida, né? Começa a fazer as coisas mais certas, deixa alguns hábitos, deixa algumas prioridades. Aí a pessoa começa a olhar e falar: mas eu vou perder algumas coisas. Eu vou perder oportunidades de enriquecimento, por exemplo. Eu vou perder outros privilégios. Coisas que eu poderia ganhar, mas como evangélico não posso fazer. Então, o Evangelho disputa, né? O Evangelho fala: ou você fica com o Evangelho, a salvação e Cristo, ou você fica com o mundo e as coisas estranhas que tem, que pode te dar alguma coisa de material. Então, às vezes, as pessoas não estão muito afim. Ou, às vezes, como eu digo para vocês, às vezes o anticristo chegou primeiro e disse para ele, antes que o Evangelho pudesse ser dito a essa pessoa, alguém ensinou para ela: a nossa vida, a nossa existência é só o nosso corpo. Quando morreu, acabou. Porque o Evangelho só tem valor, Jesus só tem valor porque existe o céu. Sem o céu, sem alma vivente, sem alma para continuar seguindo, o próprio Paulo diz, né? Miserável homem que sou, né? Não tem jeito, não tem esperança. E aí a pessoa, às vezes, é evangelizada pelo materialismo, que diz: você é o seu corpo, e só. O dia que morreu, acabou. Não tem céu, não tem alma, não tem nada para você depois que você fechar os olhos, parar o cérebro e parar o coração. Acabou, a frase é: morreu, acabou. Aí a pessoa fala: então por que eu vou me meter com esse tal de Jesus? Para que eu vou me segurar com as coisas que eu poderia ter, ou me segurar para as coisas que eu poderia sentir, usufruir?
deste mundo. Aí ela fica pensando. Sempre haverá uma razão para uma pessoa poder dizer não para o Senhor do céu quando Ele lhe oferece salvação. A semelhança desse homem que só comprei um campo, não posso ir na tua festa. As pessoas acham uma razão para dizer, agora não, Evangelho, Jesus, não estou afim. As pessoas sabem o que elas têm que deixar para seguir a Jesus. E há uma diferença, e eu coloco aqui que nesse caso específico, a desculpa dessa pessoa, a justificativa desta primeira pessoa do verso 18 é ganância. E tem uma advertência da palavra de Deus a respeito da ganância. Isaías capítulo 58, Isaías 5, verso 8. Estou lendo demais aqui. Isaías capítulo 5, verso 8. O Senhor Deus adverte as pessoas e fala assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ele está criticando aqui as pessoas que por ganância querem ser latifundiários, né? Aqueles que ajuntam casa a casa, compra essa, compra outra, é tudo meu. Campo, sítio, terra, compra esse sítio, compra o próximo, compra o outro, faz tudo meu. Então, ele está criticando essas pessoas que têm ganância e acham que a vida e a existência humana toda se concretiza ao máximo aqui na terra. E ele diz, ai destes, porque é grande o prejuízo dessas pessoas. Então, ganância não é uma coisa bem vista por Deus. E é uma coisa que o cristão também não deveria cultivar. Então, toma cuidado para que isso não seja desculpa para a sua vida, o seu trabalho. Primeiro, a sua resposta é o Evangelho. Não, tem coisa mais interessante para fazer. Depois, não, mas eu aceitei o Evangelho. Cuidado para que a riqueza não dispute o tempo que você teria para o Senhor. Então, os cristãos sabem, né, que o mundo é carnal, o mundo é ganancioso, o mundo é maligno, o mundo jaz do maligno. Então, tome cuidado com essas ideias do mundo, tá bom? Verso 19 tem uma segunda desculpa, uma segunda justificativa. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Me desculpe, mas eu preciso cuidar da terra, eu preciso cuidar do crescimento da produção daquilo que eu tenho. Esse já não quer mais comprar mais terra, né? Já tem o campo dele, o campo normalmente é terreno de plantação, né? O campo aqui é o terreno de plantação. Ele comprou, o primeiro comprou mais um campo, multiplicou, dobrou a riqueza. Esse não, eu só preciso aqui de uma junta de bois para arar a terra, né? Como nossos bisavós faziam com a terra. Então esse aqui é um pouco mais modesto. Mas ele está preocupado, 5 juntas de boi. Não é pouco não. Mas ele está preocupado com a manutenção do seu patrimônio. O que ele tem, tudo bem, é suficiente. A ganância dele não é muito grande. Mas o coração dele está ali na terra que ele tiver. Pode ser pequena ou pode ser média. Mas naquilo que ele tiver. Então, ele fez um bom negócio. Ele precisa saber se fez um bom negócio. Ele vai experimentar juntas, porque está preocupado com a terra, com a plantação, com a colheita. E não tem colheita boa se não tiver boa plantação. Plantação em terra boa, bem arada. Ele está ocupado com a manutenção do patrimônio que ele tem. Ainda é material. Ainda é material. Na historinha de Jesus, essa pessoa despreza a festa, despreza a amizade do senhor da casa, porque tem interesse naquilo que a vista pode ver. No sentido do Evangelho, vai mais ou menos na linha do primeiro. Então, Jesus está recriminando aqui a pessoa que tem cuidado demais com os negócios desse mundo. O coração dele não tem muito espaço para Jesus habitar e reinar. O coração é uma parte do teu reino, é um tipo de teu reino. Como diz minha mãe, a terra ninguém entra, mas você entra. É onde você é você mesmo. E só você e Deus sabe quem é você ali no seu coração.
Então é quando a pessoa tem o coração cheio daquilo que a mão pode pegar, daquilo que o olho pode alegrar, daquilo que pode contar com o valor do dinheiro. Então ele está preocupado em manter sua riqueza. Então, nós precisamos entender também que, como cristãos, nós somos chamados a nos ocuparmos com as coisas do reino de Deus. E o nosso coração precisa estar cheio dessas coisas, do reino de Deus. Nós precisamos nos enfronhar, nos dedicarmos a ela. Precisamos gastar tempo de pensamento, tempo de sentimento e tempo de trabalho para estas coisas. Esta pessoa aqui não tem esse tempo. Essa pessoa aqui não pode. Ela não vem. Ela diz, não, eu não posso. Aplicando espiritualmente para nós, vamos ler Mateus capítulo 6, verso 33. Alguns sabem de cor essa referência. Uma fala de Jesus no Sermão do Monte. Então Jesus explicou. Falou para eles, não fiquem ansiosos quanto à comida, bebida, o tempo de vida. Ninguém pode acrescentar nada ao seu tempo de vida. E falou, fiquem calmos com essas coisas. Aí ele arrematou o assunto com esta palavra aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, comida, bebida, tempo de vida e tal, vos serão acrescentadas. Para o cristão, não há aquelas outras preocupações. Não há, na verdade, não deveria haver. Por quê? Não deveríamos estar ansiosos, preocupados, gastando mente, gastando saúde emocional, né? Com a preocupação, vai ter comida amanhã? Acho que a maioria de nós aqui tem comida para amanhã, né? Mas há outras preocupações que nós temos com sentido material. Então, Deus diz assim, busque primeiro o reino de Deus. Entenda, descubra aí qual a responsabilidade de um cristão na terra do que fazer para o reino de Deus, para o evangelho de Cristo, para a igreja de Cristo. Sempre tem alguma coisa, muita coisa para fazer. Existem obrigações que recaem sobre todos nós. E nós precisamos começar a fazer cumprir essas responsabilidades. Mas às vezes a gente precisa descobrir ainda, porque não sabe ainda, né? Então descobre e começa a fazer. E não tem desculpa para nenhum de nós. Tem coisas que não tem desculpa para nenhum de nós. E aí a gente não pode começar a colocar essas desculpas. E então o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus. E a sua justiça, as coisas do reino de Deus. E deixa que Deus cuida do teu sustento, da tua manutenção, o que você precisa. O que você precisa, Deus promete que dá. Os teus caprichos, Ele não promete, não. Eventualmente, para filhos muito especiais, bem dedicados, de coração, de um jeito que só Ele pode ver e só Ele pode aprovar, existe promessa de que Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas não fica muito nessa frase, não. Fica na primeira. A primeira frase diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Anda com Ele. Confia nele. Fé espetacular. E o mais Ele fará. E aí mais à frente você vai encontrar que Ele poderá, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Isso é só uma ressalva que faço. Mas no geral, meus irmãos, quando chega na parte do presbítero e fala, meus irmãos, estamos precisando de mão de obra na igreja para tal coisa, para aquela outra coisa, é a hora que os olhares desviam, é a hora que a gente acha alguma coisa para cutucar na unha, é a hora que a gente olha para cima, né? E se todos tivessem que abrir a boca, todos diriam, eu tenho tal justificativa. Tenha-me por escusado. Me desculpa, por favor. Mas a gente precisa rever essa atitude. A gente precisa rever essa atitude. Ela não é certa. Então, meus irmãos, existem muitas coisas materiais que são legais, de acordo com a lei. Não são ilícitos, não são proibidos pela palavra de Deus.
Elas estão aí sim, mas o cristão precisa fazer o alinhamento correto dos valores. O que é mais importante para um cristão salvo por Cristo? O que vai ficar na terra ou o que pode acompanhar ele no céu? As boas obras, as coisas boas, como as que Jesus falou, que haverá recompensa no céu, né? Se a coisa for feita certa. E aí a gente chega na terceira desculpa, né? No verso 20, Lucas 14, né? Lucas 14, 20. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Essa aqui disse: olha, eu tenho um grande compromisso familiar, eu tenho minha família, né? Eu acabei de me casar, tal. Quem vai falar que família, casamento não é a coisa importante? Ninguém pode falar, né? A igreja valoriza demais essas coisas porque Deus valoriza. Família é algo especial. A qualidade da família é refletida na próxima geração. Quando a família vai em ordem, a próxima geração é ótima. Quando a família joga fora algumas coisas, a próxima geração descai. Então, família é importante, família é coisa de Deus, casamento é coisa de Deus. É certo. Então, comprar um campo é pecado? Não. Comprar 5 juntas de boi? Não, não é pecado. Hoje seria o quê? Comprar um trator? Alguma coisa assim, né? Ninguém compra junta de boi para arar a terra. O que eu estou dizendo é ilícito? Não. Casar ou constituir família é ilícito? Não. Mas ela pode se tornar um problema quando aquilo entra na frente de Deus e diz: não, isso para mim é o mais importante. Então as coisas de Deus, a aceitação do Evangelho, aceitar Jesus, não. Então, eu prefiro cuidar disso aqui agora. Não, é aí que a gente se perde, tendo coisas boas na mão. Às vezes a gente pode se perder tendo na mão uma coisa certa, não ilícita, uma coisa lícita, boa, mas ela ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Ela não é pecado. Comprar terra não é pecado. Comprar junta de boi ou trator não é pecado. Uma máquina agrícola não é pecado. Hoje, não tem ninguém que tem terra aqui, que não sei o Paulo, né? Que tem um rancho lá, né? Mas não planta nada, né, Paulo, para cultivar, para colher, né? Pelo que eu sei, né? Máquinas, né, agrícolas, não é pecado. Família também não é pecado. Mas, pastor, eu não preciso cuidar da família. Precisa, deve, a Deus manda. Mas tome cuidado, que nenhuma dessas coisas pode ocupar demais o teu pensamento, encher tua cabeça com o prazer que você tem em pensar nessas coisas. Eu tenho uma família, mas é uma maneira engraçada, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filhos, ou os mais jovens, eu casei. Esse aqui casou. Não, tem um grande compromisso familiar, por isso eu não posso. Estas coisas não deveriam ser justificativas para a gente jogar na cara de Deus e falar: posso não, Jeová, desculpa aí. Esse ano não, Jesus Cristo. Tem uma coisa mais importante para fazer. Aí Jesus olha para ele e fala: mas você não aceitou o meu reino? Aceitei. Você não aceitou minha salvação? Aceitei. Você não é meu servo? Título de servo, tudo bem. O servo serve. Ele disse: então, só que eu estou ocupado. Então, meus irmãos, está em questão aqui o que as pessoas acabam colocando entre elas e Deus para justificar a recusa. Existem 2 níveis de recusa que eu estou falando aqui e eu não estou querendo confundir tua cabeça. O primeiro nível de recusa é quando o Evangelho diz: Jesus é Salvador, creia, se entregue. Por estas causas as pessoas recusam. Quer saber dessa história do Evangelho? Não. Mas eu estou falando também ao mesmo tempo, e deixei claro isso, um segundo nível de recusa, que é
aquele que aceitou o primeiro nível, não, eu aceito Jesus como Salvador, sim. Ele é crente, como eu descrevi agora há pouco, ele é servo. Mas como servo, ele também rejeita as ordens do Senhor, já sendo servo. Eu aceitei, eu sou cristão, eu sou crente, mas ele não desenvolve, não faz as coisas que precisam ser feitas no reino. Estou ocupado, Jesus. Tem mais o que fazer, Jesus. Arruma outra aí. Tem tanta gente na igreja. Então existem esses dois níveis. E aí eu quero colocar uma advertência. Mateus capítulo 10, versos 37 e 38. Que Jesus também advertiu as pessoas. Precisa cuidar de pai e mãe, precisa cuidar de filho, precisa cuidar de irmão e irmão. Pai precisa cuidar de marido, cuidar de mulher, mulher cuidar de marido, pai e mãe cuidar de filho, filhos cuidar de pais, avós. Tudo é certo. Mas existe um nível complicado aqui, que está no 37 e 38, que eu leio agora. Diz assim, Jesus que está falando isso aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, diz Jesus, não é digno de mim. E o 38? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Eu não estou falando que o problema é quando a gente enche demais o pensamento com aquilo e só pensa naquilo, e tem prazer de pensar naquilo, e ficar lembrando e ficar listando, eu tenho. É meu. Pode ser o campo, pode ser a junta de boi, pode ser a família. Pode ser o pai. Aí alguns podem pensar assim, pastor, hoje o senhor está ensinando que a gente não pode amar a família. Eu estou ensinando que família é um problema, então o que eu faço? Não, meus irmãos, não é isso. Jesus colocou em gradação, né? Ele colocou em grau. Quem ama mais. Devo amar meus pais? Deve. Você deve amar seus filhos? Com certeza. Irmãos consanguíneos devem se amar? Absolutamente sim. Devem se ajudar e se respeitar? Indubitavelmente. É para fazer assim. Só que o lugar de Jesus é especial. É superior. É mais. Mas como mais? Assim, quando ele chamar, diga sim para ele. Quando o evangelho te chama, fala, venha para a salvação. Sim. E mesmo se a família zombar de você, apesar da família zombar, você vá para a salvação de Cristo. Você vá para a igreja de Jesus, você passe a carregar. Bom, minha Bíblia é grandona demais, porque é boa, mais fácil de ler, né? Carregue sua Bíblia assim, com boa coragem e fé. Mas se em algum momento você tiver que decidir entre família, pai, mãe ou filho, avô, pai, mãe, filho, irmão, e Jesus, a prioridade é de Jesus. Pai, mãe, filho, irmão, irmã não te salva. Pode te ajudar na terra? Pode, mas pode te prejudicar também. E vai morrer também, e você vai morrer também. E se você ficar com eles e não com Jesus, quando morrerem, Jesus disse, olha, você se perdeu de mim na terra, está perdido de mim no céu. Então a prioridade é Cristo. Ele diz que nós precisamos ter corretamente o valor, né? Valorizar aquilo que de fato é para ser avaliado. Então, Jesus está ensinando nessa parábola aqui, estas verdades. Aí para o evangélico, para o crente de hoje, a gente esquece que há consequências para a rejeição. O primeiro queria multiplicar a riqueza, rejeitou. O segundo queria manter o patrimônio, rejeitou. Me desculpe, mas eu não vou. O terceiro queria muito o ambiente familiar, cultivar, o tempo que ele ia passar com a patroa, casou, deve ser casado de novo, mas aí eu pensei em toda a família, né? Rejeitou.
Será que não tem consequências da rejeição? Na parábola fica claro que sim, pelo verso 21. Jesus está ensinando o verso 21 e diz... Ele está contando uma história, né, que eu li para vocês no começo. Essa resposta, eu comprei um campo, comprei 5 juntas de boi e eu me casei, foi respondido por secretário do dono da casa, do senhor da casa, que bateu na porta. Ó, fulano, o convite que você recebeu para ir na festa do meu patrão, que era para hoje, vamos, pode ir, que o jantar está servido, que a festa está servida, o banquete da tarde está servido. Tá? Todas essas respostas foram dadas para o secretário do dono da casa. E todo mundo que foi convidado rejeitou. Todos a uma. Aí, no verso 21, voltando o servo, o secretário, o empregado, o escravo do dono da casa, do festeiro, do que estava dando a festa, tudo contou ao seu senhor. Patrão, ninguém quis ver. Fulano falou que tinha isso, Beltrano falou que tinha aquilo, o Cicrano disse tal. E a lista foi grande porque ele não convidou pouca gente. Aqui tem 3 exemplos de respostas que foram dadas. E aí a consequência. Então, irado o dono da casa. Ele ficou muito bravo. Disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos e os demais tipos de enjeitados, e os coxos da cidade. O que eu quero mostrar aqui, o que eu quero enfatizar aqui é a ira. E ele ficou bravo. O senhor da casa ficou irado com a recusa, ficou irado com a rejeição, ele ficou muito bravo. Ele entendeu que ali naquela cidade, naquela região, naquela vizinhança de terras e de sítios ou fazendas, era um ambiente agrícola. Muitas pessoas que moravam na cidade naqueles tempos tinham uma casa na cidade. Às vezes eles tinham importância, eles eram conselheiros do rei, então eles tinham uma casa na cidade. Mas eles tinham a terra deles, mais longe ou mais perto, mas tinham. E tinha casa e tudo lá, tudo andando. Empregado funcionando, e eles às vezes tinham uma casa na cidade. Aqui, o ambiente é uma região agrícola, né? Ele entendeu que ali ele não era considerado coisa nenhuma. Ele entendeu que ali ele era rejeitado, né? Aqui praticamente é enjeitado. Ninguém gostava dele, ninguém respeitava ele. A consideração que ele dava não tinha valor. Aplicando para o evangelho, às vezes, é difícil de entender e de conseguir avaliar como Deus se sente rejeitado. Como é o sentimento dele quando nós aqui mesmo vemos no mundo inteiro, porque Deus considera cada ser humano. A vontade de Deus é que todos se arrependam e se convertam. Está escrito no Evangelho. Ele gostaria que fosse assim. A consideração geral dele é essa. Mas às vezes na terra hoje, nações inteiras recusam isso. Existem umas nações que rejeitam tanto Deus. A Hungria, por exemplo, teve um tempo que a Constituição da Hungria disse: na nossa língua não haverá a palavra Deus. De tão ateus que se tornaram. Não é uma piada, não é uma palhaçada, mas fizeram. E o país era assim. Então existem nações que estão tirando Deus, tiveram Deus, agora estão tirando Deus do meio. Então os Estados Unidos começou um movimento muito grande. Parar com a oração na igreja, tirar a Bíblia de alguns ambientes que ela era colocada. Alguns lugares colocavam o crucifixo. Eventualmente algumas classes, algumas escolas nas classes
se orava o Pai Nosso, como uma maneira de inspirar valores bons e espirituais das pessoas. Mas aí a lei falou, não pode. Atualmente nós estamos nesse momento, as professoras entrando na justiça para calar o Pai Nosso, né? Parar com essa história de Pai Nosso. E a lei dizendo que o grupo de satanistas, daqueles que propagam o nome de Satanás, que adoram Satanás, tem o direito de entrar na classe, na escola, falar para as crianças. O cristianismo está banido por causa da multiplicidade de religiões que existe. Isso eu posso entender. Mas um grupo tão estranho, esdrúxulo, agora é obrigado a entrar, ele tem porta aberta para entrar. É estranho, é esquisito, né? E aí você olha, esse senhor da casa aqui foi rejeitado. A amizade, a comunhão, a festa, a consideração foi desprezada. Ele simboliza o Senhor do céu, Deus, que tem sido desprezado, que tem sido rejeitado. E eu tenho dificuldade de entender como é que isso é processado na cabeça de Deus, né? Porque é ruim. Aí nós precisamos saber que em resposta a isso haverá ira. Há uma coisa chamada ira. Raiva, né? Uma brabeza que exige vingança. Então haverá um momento em que Deus ficará bravo também com as pessoas que primeiro rejeitaram o Evangelho. E depois haverá, um dia nós conversaremos sobre isso, haverá também vingança e brabeza para aqueles que dentro do reino fizeram a rejeição do segundo nível. Olha, eu aceito o primeiro nível, aceito o Evangelho, aceito Jesus. Mas aí rejeita as chamadas de Jesus para servir. Haverá um dia nós conversaremos sobre isso, não hoje. Sobre essa questão também. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas, nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós aqui, os que supostamente aceitamos o primeiro nível, precisamos verificar se no segundo nível de aceitação nós também estamos adequados. E isso é uma coisa que nós precisamos responder. Isso é uma coisa que nós precisamos nos posicionar. Afinal, Jesus Cristo disse, né, nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me chama de Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O fazer, o servir, o atuar, o trabalhar, né? Gastar suor, gastar energia. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Então, eu caminho para o final da explicação dessa mensagem, fazendo alguns alertas. Né? Aplicações, alertas para nós. O primeiro alerta que eu faço é, quando a misericórdia é rejeitada e abusada, ela se torna ira. Misericórdia é aquele sentimento, aquela boa disposição que Deus tem com as pessoas de considerá-las. Ora, venha, eu tenho salvação para você. Eu posso garantir o céu para você quando você morrer. Posso ajudar você na terra. Posso encher o seu coração de amor. Posso te amar e você vai sentir o meu amor. Então isso é misericórdia. Ele dá oportunidades. Mas quando essa misericórdia é abusada, ela se torna ira. Oh, mas que evangelho esquisito é esse? Você pode estar pensando, que evangelho esquisito é esse que o pastor Donizete prega? Romanos 2,5, vamos dar uma olhada. Romanos 2,5. O apóstolo Paulo ensinando diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas acumulas contra ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Paulo está falando para aqueles que rejeitam. Se rejeita é porque passou por um tempo em que a misericórdia de Deus foi aberta às pessoas. Enquanto está vivo, Deus falou, olha, eu ainda tenho misericórdia para você.
é oportuno, é aquela consideração geral. Mas a pessoa continua com o coração duro. Impenitente. Coração que... sabe aquela palavra que as pessoas andam falando agora? Você pode perceber? Uma frase curiosa que fala assim: não me arrependo de nada. Não tenho nada para me arrepender. Existe, não os crentes, né? Os crentes têm um conhecimento, os religiosos cristãos têm um entendimento da expressão arrependimento muito grande, então eles não vão dizer isso. São pessoas que dizem: fiz de certo e de errado de tudo, e de nada me arrependo. Isto é coração impenitente, né? É o coração que não se quebranta, é o coração que não acha importante se humilhar diante de Deus. E isto é impenitente. É o coração que é incapaz de se entristecer pelo pecado. Penitenciar-se é isso. Eu não estou usando penitência aqui no sentido católico, né? Em todas as expressões onde no Novo Testamento está escrito arrepender, do latim foi traduzido penitência. E gerou um desentendimento completo do sentido que a palavra tem no grego, no hebraico, na Bíblia. Arrepender-se é mudar de vida. Penitência, ajoelhar em cima dos grãos de milho e dizer muitas orações, né? Ou fazer algumas coisas, algumas ações religiosas de prejuízo físico, de sofrimento físico, para dizer assim: eu estou fazendo isso por causa do meu pecado. Mudar mente, coração e comportamento. Isso é que é arrependimento. E isso é que é penitenciar-se. E penitenciar-se é ter a tristeza pelo pecado. É experimentar remorso. Quebrantar-se. Entender que é errado. Entender que você é um ser humano errado. Entender que você é mau. Isto é penitência. Isto é tornar-se uma pessoa penitente. Ela tem um sentimento, ela sabe que errou, então ela se entristece, o negócio é complicado. E daí ela vai se corrigir, arrepender-se. Então Paulo está dizendo que os seres humanos que são duros e um coração que não é penitente, que não se quebranta, que não se debura, não se quebra, não joga fora o que não presta, estas pessoas estão acumulando ira. A ira que é a ira de Deus, para o dia da revelação, o dia que Deus vai se mostrar para todo mundo, o dia que Jesus vem no alto, sim, e todo mundo olha: quem é Jesus? Então ele existia sim. Ele era o Salvador? Era, agora ele é juiz. Dia do juízo. Então, meus irmãos, a ira normalmente não se revela hoje. Essa ira não. Ainda é misericórdia. Mas aproveite. Mas haverá um dia que não haverá mais misericórdia. A misericórdia é desprezada. Quem desprezou a misericórdia, quem abusou da misericórdia, vai receber ira. Porque quando a misericórdia é abusada, ela se torna ira. Vamos tomar conhecimento disso e entender. Uma outra alerta que faço: quando os convidados não são dignos, o Senhor chama outros. Mas os que foram rejeitados ficam marcados, vão ter prejuízo. Não vai ter, ele vai para o céu, eu também vou. Não é bem assim, não. Os primeiros convidados é aquele que é chamado para a salvação. Ou no segundo nível, aqueles que já foram chamados para a salvação são chamados para servir. Eventualmente o Senhor pode colocar outros, às vezes menos dignos. Por quê? Porque os mais dignos não quiseram. E Deus não costuma obrigar muito. Ele não amarra ninguém no pé da mesa, não amarra ninguém no pé do banco. Se você quiser parar de vir à igreja, se você quiser rejeitar o evangelho, xingar Jesus, nem ele te impede disso. Ele avisa, ele chama, ele demonstra consideração. E aí,
a gente fala assim, mas é possível alguém rejeitar a Jesus, ou rejeitar o Evangelho, ou rejeitar o chamado? Sim. Lucas 10:16. É uma fala de Jesus, ele está explicando, tem uma explicação longa para os discípulos, acho que só para os 12 ali, os apóstolos, na verdade. E ele está falando para esses 12 e diz para eles assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, a mim me rejeita, Jesus está falando. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então tem uma coisa curiosa aqui, né? O principal é aquele que vai e leva o evangelho à pessoa. Se a pessoa aceita a mensagem, aceita o emissário que está levando a palavra, alguém. Uma pessoa, eu, você, levando a palavra de Deus para alguém. Mas se a pessoa te rejeita, ela te rejeita sim. Você vai saber que ela rejeitou e você poderá ser desrespeitado. E você poderá ser humilhado. Ou não, mas poderá. O problema é que Jesus falou que quando o pregador do evangelho é rejeitado, Jesus também é rejeitado. Porque ele está ali em nome de Jesus. E quando Jesus é rejeitado, Deus o Pai também é rejeitado. Então há 3 níveis aí. O Pai mandou o Filho. Deus o Pai mandou Jesus. Aí Jesus fez, realizou e avisou: toda a autoridade me foi dada. Então o pai falou: está na tua mão, filho. O que você fizer está bem feito. Quem te aceitar, aceitou a mim também. Quem te rejeitar, rejeitou a mim também. Jesus repassou isso para os apóstolos. Eu vos envio. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Existe essa expressão. Aí ele avisou: não se preocupem. Quem aceitar vocês, está me aceitando. E está aceitando o Pai também. Então, todo oferecimento, misericórdia e consideração que Deus dá é aceito. Mas de outra maneira, quem rejeitar o emissário, o pregador do Evangelho, está rejeitando aquele que enviou este emissário. Emissário quem? Você, eu, qualquer pessoa que vai levar o Evangelho a alguém. Quando rejeita essa pessoa, rejeita quem está por trás dela. Quem está por trás dela? Jesus Cristo. Mas não termina aí. Uma vez que Jesus também é rejeitado, Deus o Pai também o foi. E está tudo anotado. Aí você acha que no último dia, então vamos corrigir isso aí, vamos consertar isso aqui. Não, é o que eu digo para você. Se você se acerta com Cristo aqui, você está certo com Ele no céu. Se você se perde dele aqui, eu não te conheço. Não faz parte da minha comunhão. Então, meus irmãos, cuidem. Cuidem. Conselhos. Aprenda a dar tempo para Deus. Aprenda a dar tempo para o Evangelho. Aprenda a dar tempo para a igreja. Nessas coisas você vai servir, mas vai aprender também. Você vai crescer espiritualmente. Aprenda a se posicionar como um convidado digno do Senhor do céu. Eu estou pensando na parábola. Ele convidou muita gente, muitas pessoas, as pessoas rejeitaram. Entenda que há convites de Jesus para você, chamados de Jesus para você. Para servir, por exemplo. Rejeitá-lo é complicado. Aprenda a ser um convidado digno. Aprenda a atender os chamados do Senhor do céu e fazer a vontade dele. Às vezes você precisa aprender uma coisa. Aprender qual é a obra que a igreja tem para fazer na terra. Que obra existe para fazer? Que requer trabalho. Um dia nós falaremos um pouco mais dessa lista, dessas coisas que existem para fazer. Então aprenda qual é a obra, que tipo de coisa tem para fazer. Na terra é aqui, não é no céu não, aqui. E comece a realizar por causa do Evangelho, por causa da tua salvação, por causa de quem você é. Eu termino essa mensagem lendo Jeremias capítulo 7, verso 23. Jeremias capítulo 7, verso 23.
Mas isto lhes ordenei, dizendo, Deus falando agora, dai ouvidos à minha voz, recebam a minha voz, recebam a minha palavra, recebam a minha mensagem, minha de Deus, quero dizer. Dai ouvidos à minha voz. E o Senhor diz, e eu serei o vosso Deus. Teremos comunhão. E vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Ele diz, anda comigo, me obedece, dê ouvidos, dê tempo, me atenda, que eu vou fazer as coisas andarem direito para você. Ele não está prometendo barras de ouro, carro do ano, riqueza, um foguete para você ir para o planeta que você quiser. Não. O que é essencial para a sua vida, ele diz que dá. Seja um bom convidado do Senhor Jesus Cristo e atenda aos chamados dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nós damos graças por esta oportunidade que pudemos ler tua palavra, meditar nela, Senhor. Ouvir a tua voz sendo falada a nós pelo livro santo. Rogamos que o Senhor Deus de misericórdia nos ajude e nos abençoe, abençoando nossa memória, para que, tendo boa memória, Senhor, nós possamos nos lembrar dos nossos compromissos, nós possamos nos lembrar da verdade do Senhor, possamos ter ouvidos bons para atender o teu chamado. Rogamos que nos dê memória da palavra. Nos ajude, Senhor. Pai, na tua presença como estamos, nós também queremos fazer súplicas ao teu nome, em favor dos nossos irmãos, dos nossos queridos, aqueles que precisam de ti e da tua graça. Nós colocamos nas tuas mãos a vida do Lucas, Senhor, que está internado ainda. Nós rogamos que o Senhor cuide dele, da Camila, dos familiares. Nós pedimos que o Senhor ajude os médicos a orientarem bem a respeito da saúde dele. Nós damos graças, Senhor, pela melhora de Dona Badia, ainda com repouso, mais uns dias de repouso. Essa semana passada, o médico deu boas avaliações da melhora dela. E nós rogamos que tua boa mão esteja com ela, Pai. De modo que tua serva possa estar em breve na nossa companhia, adorando o Senhor conosco. E que o Senhor possa, de fato, abençoar com ela também o seu marido, abençoar a Tamires, lá onde ela está agora. Que o Senhor cuide dela, Pai, de todos aqueles que precisam. Pedimos ao Senhor, Deus, que cuide, Pai, da vida do seu Sebastião, cuidando, guiando. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do seu Euclides. Pelos enfermos, Deus, por todos aqueles que precisam de graça e benignidade do Senhor. Por todos aqueles que precisam de orientação, meu Deus bendito. Nós pedimos saúde do Senhor para o seu Gersino. Bênção do Senhor para toda a família dele. Que o Senhor os acompanhe, Pai, nas muitas e dramáticas idas aos hospitais, aos médicos. Tempos difíceis, nós pedimos saúde para o teu servo, Pai. Nós pedimos saúde para o Pedro. Para todas as pessoas que já foram citadas aqui, meu Senhor, a respeito de saúde, a respeito de lutas. Nós pedimos pelo Samuel, do Daniel, que ficou com uma sequela no pulmão. Nós pedimos que o Senhor cuide dele, que haja recursos bons que ajudem a saúde do teu pequenino, Deus. Pedimos pela igreja do Senhor, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor cuide do povo que pertence ao Senhor, que o Senhor abençoe a liderança da igreja, que o Senhor nos ajude, Pai, a termos sabedoria para aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós colocamos nossa vida nas tuas mãos, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe quando vamos voltar para casa, que haja paz para nós na nossa casa, que haja sossego para nós dormirmos esta noite e termos força do Senhor para a semana que começa, meu Pai. Que tua boa mão esteja conosco. Assim nós damos graças e pedimos ao Senhor no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Receber.